Saudações e paz, grandes são as misericórdias do Senhor Jesus na nossa vida. Nós vemos em Marcos 1:40, 45, como também tem Lucas 5:12, 16. Quando Jesus desceu do monte, uma grande multidão seguiu. Um homem com lepra se aproximou de Jesus e se ajoelhou diante de Jesus. Então lhe disse: eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. E Jesus estendeu sua mão, tocou nele e lhe disse: eu quero que fique curado. E no mesmo instante a lepra desapareceu. Então Jesus lhe disse: olhe, não diga nada disso a ninguém, mas apresente-se ao sacerdote, depois ofereça um sacrifício, que a lei de Moisés manda que seja oferecido, pela sua cura. Então faça isso para provar que está curado. Ou seja, o Senhor Jesus, ele queria, que ele testificasse sobre o milagre da cura. Então Jesus cura o servo, Então quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e implorou: Senhor, o meu servo está em casa, de cama, sem poder se mexer, sofrendo de dores horríveis. Então Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. O oficial romano então lhe disse: eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Dê apenas uma ordem e o meu servo ficará curado. Digo isso pois também tenho superiores que me dão ordens e soldados a quem eu dou ordem. Então eu digo a um: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem. Da mesma forma digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isto, ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: digo a vocês que nem mesmo entre o povo de Israel achei alguém com tanta fé. E eu lhes digo ainda: mas muitas pessoas virão na mesa do reino de Deus, juntamente com Abraão, com Isaac, com Jacó. E aquelas pessoas a quem esses lugares pertenciam anteriormente serão lançadas fora para a escuridão, onde irão chorar e ranger os dentes. Depois Jesus disse ao oficial: vá para casa, seja feito conforme a sua fé. E nesse mesmo momento o seu servo foi curado. Que grandiosidade! E Jesus seguiu depois para a casa de Pedro e lá encontrou a sogra, de Pedro de cama e com muita febre. Jesus tocou na mão dela e a febre a deixou. Ela então se levantou e começou a servi-lo. E naquela tarde muitas pessoas que estavam possuídas por demônios foram levadas a Jesus, que com sua ordem os expulsou. Então Jesus também curou todos os doentes. Essas coisas aconteceram para que as palavras que Deus tinha dito por meio do profeta Isaías se cumprissem. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Como seguir a Jesus? Quando Jesus viu a multidão à sua volta, mandou seus discípulos irem para outro lado, ou seja, para outro lago. Então um mestre da lei se aproximou dele e disse: mestre, eu o seguirei aonde quer que o Senhor vá. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Um outro discípulo de Jesus lhe disse: Senhor, deixe-me primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Então Jesus acalma a tempestade, Jesus entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. De repente, uma grande tempestade agitou o lago e as suas ondas eram tão grandes que cobriam o barco. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos foram acordá-lo e disseram: salve-nos, Senhor, pois estamos prestes a morrer. Jesus, porém, disse: por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o lago, e tudo ficou calmo. Os discípulos ficaram muito espantados e diziam entre si: que tipo de homem é esse, que até o
o vento e o mar lhe obedecem, é verdade? Então, esse é o nosso Deus, né? Um Deus que é justo, um Deus que faz maravilhas, que tem horas na nossa vida, né? Que o nosso barco ele está afundando, né? O nosso barco tem horas, né? Que ele está naufragando, mas nós sabemos que sempre o Senhor Jesus Cristo, ele nos levanta com a resposta, né? E a nossa resposta, ela vem dos céus, né? Porque o Senhor Jesus, ele é dono de tudo. E ele é dono, né, de até mesmo das tempestades, né, que sobrevêm à nossa vida. E só ele pode, né, acalmar as nossas tempestades, né? Nós vemos que ele curou tantas pessoas, né, ali naquele lugar. Muitas das vezes nós ficamos, né, a pensar sobre a situação de Naamã, né? Que este homem que era o comandante do exército do rei da Síria, segundo nos apresenta, né, o Senhor Jesus com um relato bíblico, né, que ele precisava ser curado. Então, deste modo também acontece no nosso tempo, né, quando o homem chega depois de ter sido aplaudido no tribunal do Senado ou na Câmara dos Deputados e ser ali homenageado. Então, né, nós vemos, né, que o Senhor Jesus, o homem de fato apresenta uma notável personalidade, mas você quer saber qual é o autêntico homem, o que realmente está por trás, né, o que realmente tem esse brilho? Pois acompanho assim que entra em sua casa e a família começa a experimentá-lo na intimidade. É exatamente na intimidade de seu lar, né, que você vai descobrir quem é o verdadeiro homem, né? É ali que o homem vai se despir, é ali que ele vai tirar aquele terno de senador ou de deputado, né? É ali que ele vai tirar a gravata e o paletó, né, do executivo, é ali que ele vai descer do púlpito da sua igreja e vai entrar na intimidade do lar. É dentro de casa que vai se revelar o autêntico e o verdadeiro homem. Até a sala de estar, a família de Naamã conhecia. Ainda vestido, os filhos nos conhecem até num certo limite da nossa vida. Mas você sabe quem é que conhece realmente a nossa intimidade? Quem é que conhece as nossas fraquezas, as nossas falhas? Você sabe, né? Então, você sabe quem conhece realmente o autêntico homem? É Deus. É quando o homem entra no seu quarto de dormir e que se despe, né, dos seus trajes formais. E então começa a aparecer a sua lepra. Quem sabe disso? Quem conhece essa realidade tão ansiosamente oculta, né? Sua mulher, sua esposa, a companheira que Deus colocou ao seu lado. Então é essa pessoa que vai conhecer e realmente saber quem você é, e ali que evidencia o verdadeiro herói ou bandido, né? Ali naquela alcova que vai se definir quem é o verdadeiro autêntico homem, né? Então lá fora os homens veem alguém vestido, né, bem aparamentado, alguém com uma palavra eloquente, mas é lá, né, de casa, quando descemos da tribuna, quando descemos do púlpito, é ali de dentro do lar, né, que vai se revelar o verdadeiro caráter. É ali dentro de casa, na nossa sala, com a família e na alcova com a esposa, que vai se evidenciar quem é você, quem é o homem, né, quem é o herói. Porque o homem não se esconde, não esconde a sua lepra física. Ali está o herói de guerra de Naamã sendo aplaudido pela multidão. Mas quando chega em casa e se despe, aí aparece a sua lepra. Meus irmãos queridos, naturalmente eu não estou aqui querendo simplesmente adivinhar alguma coisa. Mas a natureza humana sempre leva para esse roteiro, né? Nós encontramos muitas vezes, né, homens que parecem extraordinários, mas em breve algo revela a sua verdadeira identidade. Há uns tempos atrás, né, às vezes a gente fica imaginando como é este homem, quem é este homem, né? Às vezes vem uma tristeza que vai lhe causar. Então, tudo isso para demonstrar, né, que dentro de si existe uma lepra dentro de você. Uma lepra, né, que todos os dias você tem que viver aquela lepra dentro de você.
Então, né, às vezes Deus ele nos reprova para depois